Bom, vamos lá começar que vai ficar gravado. Boa noite, Rubens. É, e quem entrar aí, e quem vê depois também. Nós vamos falar hoje, né, na nossa quinta live, sobre a questão da realidade imaginativa, né? Ao longo de todas essas lives, novamente, a gente vai falar sobre algumas crenças negativas e coisas que a gente precisa realmente corrigir, se corrigir, antes da gente pensar em prosperidade. Obviamente que a gente pode pensar em paralelo, mas para que a gente possa ter e a gente possa administrar melhor essa prosperidade, a gente precisa realmente se resolver em muitos pontos, em muitos aspectos. E o que a gente vai falar hoje, né, sobre a realidade imaginativa, é exatamente pensando nisso, né? Nesses ajustes que nós temos que fazer enquanto seres humanos para que a gente possa ser realmente próspero em nossas vidas, né? Por isso que as lives são voltadas para a prosperidade. Boa noite, G. Bom, a realidade imaginativa, pessoal, é tudo aquilo que a gente imagina e a gente torna aquilo real. Em muitos momentos, muitas fases de nossas vidas, essas realidades que a gente imagina, muitas vezes elas não existem. Olha que louco. A gente elucida algo, a gente imagina e torna aquilo realidade. Eu tenho certeza que vocês já escutaram uma frase que fala a mentira ela foi contada tantas vezes que ela se tornou uma verdade. Olha só, isso acontece demais com os nossos políticos aqui no Brasil. Cada um deles inventa uma certa mentira, seja sobre os seus resultados, os mandatos anteriores, ou algumas ações que possivelmente eles fizeram e às vezes não fizeram, muitas vezes não fizeram. Então, o que que acontece? Esses políticos se utilizam dessa propriedade que nós temos enquanto seres humanos de realidade imaginativa. Então, eles contam aquilo tantas vezes que aquilo se torna uma verdade, né? Mas é algo que foi criado em nossas mentes de forma proposital, falando nessa questão dos políticos, né? Mas a realidade imaginativa, ela existe demais em nossas vidas. E nós a criamos a todo momento, né? A sociedade, ela nos ensina a criar a todo momento uma realidade imaginativa. Por exemplo, muita gente quando vê um bilionário, muita gente quando vê um multimilionário, a gente imediatamente, pô, aquele cara chegou num ponto que eu não consigo chegar naquele ponto. Por quê? Por conta da realidade imaginativa. Ela já começa a elucidar uma série de dificuldades em sua mente, né? E não consegue chegar realmente lá. Enquanto que a diferença em relação aos que chegaram é que eles tiraram tudo isso da frente da cabeça deles para poder chegarem onde estão, né? Então, a realidade imaginativa, ela nos trava em relação à prosperidade. Porque quando a gente olha de alguém que chegou lá, né, de alguém que atingiu excelentes resultados e a gente não chegou ainda, e a gente não atingiu ainda esses resultados, a gente se frustra, porque existem mil e um ah, ah, impeditivos em nossa frente para que a gente não chegue nesse resultado que a gente gostaria. Não chegue, por exemplo, no nosso primeiro milhão, né? Agora, eu vou dar uma notícia para vocês. É, Todos esses entraves que existem para você chegar lá, no seu primeiro milhão, por exemplo, infelizmente eu vou ter que falar isso para você. Muitas vezes, isso é porque você criou na sua cabeça que você não consegue chegar, né? Eu vou dar mais para frente, nas lives mais para frente, eu preciso primeiro trabalhar uma desconstrução com vocês aqui, mas lá na frente eu vou dar uma série de possibilidades que você pode trilhar para você ficar rico, para você ser próspero. Uma série de negócios que você pode fazer para poder chegar lá. Agora,
Algumas dessas opções, algumas dessas sugestões de negócios, vocês já sabem, vocês já sabem, mas vocês não fazem. Eu vou falar, trocar o vocês por nós, porque em muitos anos de minha vida, né, eu também fiquei muito travado por não fazer as coisas. Eu fiquei muito fincado no chão, com raízes ali de preguiça, de realidade imaginativa, achando que eu não poderia fazer. Mas que na realidade eu posso fazer demais aquilo, né? Nós temos, pessoal, que valorizar, anote isso aí porque é muito importante. Nós temos que valorizar as coisas reais. O contrário também é verdadeiro. Muita gente coloca na cabeça, não, eu vou chegar lá. Eu vou construir o meu primeiro milhão, eu vou fazer aquela viagem que eu gostaria de fazer, eu vou, seja o que for, mas não se prepara em nada para poder chegar lá. Por exemplo, por que que a gente está fazendo as lives aqui trabalhando uma desconstrução? Porque eu quero que quando você chegue lá, você não só chegue, mas você multiplique aquilo. Você nunca pare aquilo. Eu estava numa reunião antes de entrar aqui nessa live aqui com vocês. É uma reunião que eu faço toda quinta-feira com um grupo de pessoas que eu conheci em um evento onde nós nos propusemos, né, a efetuar essa prosperidade e a toda semana ter uma atividade para poder chegar lá. E aí, nesse grupo, que quem quiser entrar, inclusive, fique muito à vontade, a gente pede para que as pessoas tenham um projeto, nem que seja um projeto pequeno, mas que elas tenham um projeto e que esse projeto ele seja desmembrado em atividades. E toda semana alguém tem que entregar, alguém não, todo mundo tem que entregar suas atividades, né? E o que que acontece? Nesse grupo a gente cobra muito das pessoas. Cadê a atividade? Já fez? Você teve algum problema? Será que a gente pode ajudar? E nesse grupo a gente se ajuda. Por que que eu estou falando desse grupo? Porque teve uma delas que conseguiu concluir um projeto, né? Uma das pessoas que estava lá com a gente, ela disse: Não, com isso eu encerrei o meu projeto. Aliás, desculpa, minto. Ela não tinha encerrado, ela estava quase finalizando. Semana que vem ela deve concluir aquele projeto que ela estava fazendo. E aí eu, na mesma hora, tá, será que não é bom ser, na próxima semana, uma atividade de um novo projeto? Olha só. E ela, nossa, eu não tinha pensado nisso antes. E ela se animou e ela disse: Não, beleza, eu vou fazer. Por quê, pessoal? Multiplicar. Quando eu chegar lá, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter um novo objetivo. A gente vai ter um novo foco para ser trabalhado, né? Um novo projeto, né? Então, talvez na minha vida tenha prosperado tanto. Por quê? Porque eu não parei, né? Eu tinha um projeto lá na empresa que eu trabalho, daqui a pouco eu comecei a vislumbrar um segundo projeto pessoal, daqui a pouco eu comecei a vislumbrar um terceiro, um quarto e assim por diante, né? E não planejo parar. Assim que eu terminar um deles, eu já sigo para o próximo e assim por diante, porque isso é multiplicação. Né? Agora, a gente só vai conseguir executar essas coisas se a gente desconstruir, se a gente tirar de nossas mentes algumas realidades imaginativas que a gente cria, né, que fincam a gente no chão e não deixam a gente crescer. Nós temos que ter muito cuidado com essas coisas imaginárias, né? Num primeiro ponto, de imaginar demais, mas não fazer nada para executar e a gente se frustrar. E no segundo ponto, de a gente ver alguém que chegou lá onde a gente quer estar mas a gente não chegou ainda e a gente coloca um monte de entrave no meio do caminho. E a gente diz pra gente mesmo: não, jamais eu vou chegar onde esse cara tá. Porra! Mas esses caras, eles estiveram no nosso lugar um dia. Aí você pode dizer assim, Sócrates, mas você não conhece a minha realidade. Você não sabe onde eu moro. Primeiro, pare de vitimismo, pelo amor de Deus. Eu falo muitos aqui no canal e aqui na página do Insta. Pare de vitimismo. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Se você está nessa situação, eu já falei sobre isso em um dos vídeos que eu lancei por aí, isso é culpa sua. Isso não é culpa de ninguém. Por quê? Porque a gente está sem força de vontade, porque a gente está preguiçoso, porque a gente está procrastinando de não realizar o projeto que a gente tem que realizar. E a gente não chega lá onde aquele cara está porque a gente não quer.
Porque a gente está preso através dessa realidade imaginária. Porque a gente coloca uma imaginação na nossa cabeça. Cara, nunca vou conseguir chegar onde esse cara está. Mas por que que ele conseguiu? Se ele era igual a gente, se ele é gente como a gente, né? Ele não era, ele ainda continua sendo. A diferença é que ele chegou, né? Mas você consegue também. E é isso que eu quero desconstruir na sua cabeça até o momento que eu vou começar a dar sugestões, sim, do que você fazer para poder prosperar, né? É, a todo momento, gente, a gente ouve coisas, seja no noticiário, seja numa publicação. Hoje, no meio da minha dieta, pessoal, eu tenho o whey protein no lanche, né? Então eu como muita proteína pela manhã, no café da manhã, no almoço muita proteína, e entre o almoço e o jantar eu tenho um lanche que também tem proteína, e aí eu uso o whey protein. Quando eu tô fora, por exemplo, quando eu vou no escritório, quando eu vou no cliente, eu vou viajar, alguma coisa do tipo, quando eu vou viajar eu tento levar um materialzinho para fazer meu lanche lá. Mas quando eu tô na correria aqui em São Paulo, eu levo comigo duas caixinhas de Iopro. Não sei se você ouviu falar. É como se fosse um leite, sendo que ele tem proteína, né? E por que que levo duas? É porque eu preciso de 30 gramas e cada uma tem 15. Então eu levo duas. E aí o que que acontece? Eu estava tomando lá no escritório, né? Ontem, inclusive, uma das caixinhas, aí veio uma menina. Olha, o Iopro ele tem até esqueci o nome da substância, eu não lembro. Tem uma substância aí nesse leitinho que você está tomando que é altamente cancerígena e blá blá blá. Digo, tá legal, e onde é que você ouviu falar? Ah, não, tá aqui nessa publicação, ó. E ela me mostrou a publicação de uma mulher, nem lembro o nome dela. E a mulher tava falando, não, porque o Iopro, tá, 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 tá. E eu vi a publicação inteira e, gente, não tinha um dado científico. Não tinha onda. Pode ser que seja verdade. Pode ser que seja verdade. Óbvio, eu não estudei o pró para isso. Mas pode ser que seja verdade. Mas a mulher não apresenta nada. Então, assim, uma coisa da pessoa que quer deixar de ter essa realidade imaginativa que atrapalha tanto a vida, uma coisa que a gente tem que fazer é começar a questionar. Tá, mas por quê? Você está dizendo isso com base em quê? Qual que é o fato que você está trazendo? Fato, gente, é diferente de qualquer dado que te apresentem. Um fato é algo que você sabe que é real. Ele veio dali, foi comprovado, foi testado, né? Então, qual que é o fato que comprova isso que você está falando? Então, na mesma hora, eu perguntei àquela mulher, cara, mas por que que você está falando? Essa mulher aqui, você sabe se ela está falando a verdade? Qual o fato que ela está apresentando? E ela ficou, puta, é mesmo. Eu coloquei na minha cabeça que o Pro é ruim, eu não estava tomando até agora porque eu vi essa publicação. E, gente, isso acontece demais com notícias, com amigos que te falam, amigos ou colegas de trabalho que seja, que te falam alguma coisa que não existe. E assim a gente vai criando coisas na nossa cabeça, né? Que não existem e a gente se limita em relação a isso. Quer ver um outro exemplo? Acontece muito com as pessoas. Por exemplo, tá lá uma mulher no trabalho, e tal, chegou uma mulher nova, uma funcionária nova. E aí alguém contou, não, eu vi uma foto dessa mulher numa praia, sei lá, com um biquíni muito pequeno. Nossa, aí a mulher que viu aquela novata já criou na realidade imaginativa dela, né, uma imagem em relação a ela. Nossa, ela deve ser muito dada, né? Não tem vergonha de usar essas coisas, esses fio dental aí, e já cria uma imagem negativa. E aí, quando vai falar a primeira vez com ela, né, já vai falando, né, resmungando, etc, tal, e a outra sem entender o que está acontecendo. E aí passa o tempo, ela conhece bem a outra pessoa que acabou de entrar no trabalho e elas se tornam melhores amigas. Por que será que isso acontece, né? Você que é mulher, né? Você que é homem, já aconteceu isso na sua vida, né? De você criar uma imagem da pessoa e não ser nada daquilo. Não ser nada daquilo. Acontece demais. Por quê? Realidade imaginativa. A gente cria situações, essa realidade é essa criação dessas situações que a gente torna essa imaginação uma verdade que não existe. Não existe.
Acontece muito comigo, por exemplo, eu sou sócio-diretor, né, da subempresa que eu trabalho no grupo empresarial, e algumas pessoas, quando me conhecem, até pelo meu nome, né, Sócrates, e aí quando me conhecem, acham, nossa, eu jurava que você era um velhinho baixinho, né, e eu sou enorme, eu tenho 1,97. Então, assim, as pessoas criam situações automaticamente em suas cabeças e tornam aquilo a realidade, né. Muita gente lá na empresa me considera muito chato, porque o pessoal de outros setores eu cobro demais, porque o trabalho deles não depende de mim em nada. E eu fico totalmente na dependência deles, é o contrário. Então eu cobro demais as outras áreas e todos me acham muito chato, né? Mas aí quando um vai me conhecer, seja no happy hour, seja em qualquer lugar, me conhecer um pouco mais com uma simples conversa, vê que eu sou uma pessoa animada, vê e, nossa, só que eu tenho uma visão totalmente diferente sobre você, né? E assim acontece na prosperidade. A gente elucida um monte de mentiras nas nossas cabeças. Não, a gente não vai conseguir chegar onde aquele cara chegou, né? Meu Deus, jamais. Ele tem muito dinheiro, ele prosperou demais na vida dele. Por quê? Já parou para se perguntar isso? Eu sei o porquê. Nós, em toda a nossa vida, a gente sofreu, pessoal, muita eh, a gente teve muita crença negativa. A gente ouviu muitas frases que, na verdade, não são daquele jeito que a gente aprendeu. A gente aprendeu muitas formas de conduzir as coisas, inclusive o nosso dinheiro, de uma forma completamente errada. Eu peguei um carro esses dias, eu passei 4 anos sem carro aqui em São Paulo. E não me fazia falta nenhuma, nenhuma. Pegava Uber, alugava carro, inclusive ficava muito mais barato do que hoje, né, que eu tô com carro. E eu resolvi não comprar um carro, eu resolvi pegar um carro por assinatura. E aí muita gente me chamou de louco, só que você é louco, tananana, teve que comprar o carro, você tem que ter um carro seu, etc. Por que que eu tenho que ter um carro? Né? Será que é mais vantajoso financeiramente? Eu fiz as contas. Em 3 anos, considerando tudo que um carro vai perder, se desvalorizar. Em 3 anos, eu peguei o dinheiro que eu ia dar de entrada no carro, ou ia comprar à vista, e eu coloquei numa aplicação que vai me render o dinheiro em 3 anos, onde eu vou ter mais dinheiro daqui a 3 anos, com essa aplicação que eu fiz, do que se eu tivesse comprado um carro, por conta de toda a desvalorização, etc. Então, assim, ó, por que que eu tenho que ter um carro? Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que se questionar. Nós não nos questionamos e a gente acaba, gente, virando robozinho, sabe? Tem que fazer daqui desse jeito porque eu aprendi assim, outro jeito não dá certo, porque outro jeito não dá certo. Por que que a gente não pode ter uma outra forma de fazer aquilo que a gente fazia antes, né? Eu coloquei para vocês um exemplo, uma compra de um carro. Nem comprei, né? Coloquei na assinatura. Pago um valor mensal, não me preocupo com absolutamente nada. Eles vão ver tudo, resolver tudo que aconteceu com o carro, de pneu, de. Eu não me preocupo com nada. E ao mesmo tempo, daqui a 3 anos, eu vou ter mais dinheiro do que se eu tivesse comprado o carro. Então, assim, ó, se questionar ele é muito bom em nossas vidas e a gente não faz. Quando a gente começa a criar essas realidades imaginativas, a gente cria um monte de obstáculo. Teve um dos vídeos que eu publiquei aqui no Insta, gente, que eu disse o seguinte: obstáculo é aquilo que a gente cria quando a gente não consegue chegar no nosso objetivo, né? E é exatamente isso que eu estou falando, tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. A gente cria quando a gente vê, sei lá, coloquem aí uma pessoa que você se espelha, por exemplo. Pô, eu gostaria de chegar no patamar desse cara, né? Por exemplo, tem um cara que eu gosto muito, o Thiago Nigro, né? O Pablo Marçal. Por que que eu não posso chegar no nível desses caras? Eu posso chegar no nível desses caras. Obviamente, eles começaram muito mais cedo. A mentalidade que eu tenho hoje, ela começou a acontecer de 6 anos para cá. Então, assim, demorei muito para ter, né? Talvez você que esteja me escutando agora seja muito mais novo que eu, né? Então, dá tempo de você alcançar coisas assim, ó,
que você nem imagina que você consegue. Por quê? Porque a gente tem muita crença, né, que nos prende, que nos faz ficar realmente no lugar que a gente está e não progredir na vida. Então, assim, ó, esses obstáculos, gente, nós criamos. Você cria em suas vidas. Então tá na hora da gente parar, né? Qual que é o meu objetivo? É escalar uma montanha, né? O que que eu vou fazer? Ah, não, mas tem muita pedra, tem cara, passa do outro lado, dá a volta, joga uma outra corda, faz o que for para poder você chegar no resultado que você quer, né? Eu quero um cargo novo, um cargo acima do que eu estou agora. Eu quero assumir uma coordenação, eu quero assumir uma supervisão, uma gerência. O que que é preciso para chegar lá? Você já perguntou para o seu chefe? Ah, não, mas eu tenho vergonha. Por quê? Por que nada? Você que está criando tudo isso na sua cabeça, né? Vai lá e pergunta o que que eu faço para poder chegar nesse cargo. Seu líder, se for um líder de verdade, se não for não vou falar o palavrão aqui, né? Mas se não for um FDP, ele vai te ajudar, porque ele vai ver, pô, o cara tá querendo, o cara tá correndo atrás, né? O cara tá fazendo acontecer, né? Se você estiver sendo um fracassado, como eu falei em outro vídeo também, você vai estar tentando, né? Até você chegar lá, né? Imagina comigo, pessoal, um terreno. Imagina que você ganhou um terreno enorme, enorme, gigantesco, né? Maior que uma fazenda, maior que a maior fazenda que você já viu. Você ganhou esse terreno. Aí beleza. Você ganhou, você começa a compartilhar com seus amigos e tal. Daqui a pouco chega um amigo seu e ele fala assim: Olha, você pode começar a pensar em plantar um algo nesse seu terreno, né? Começa a plantar mandioca, começa a plantar milho e tal. Tem uma média aí que diz que em 12 anos você vai ganhar muito dinheiro. Puta, 12 anos, né? Mas tudo bem. E aí vem um segundo amigo seu, né? Sabe que você ganhou esse terreno, e ele fala assim: Ó, eu ouvi falar, né, de um estudo aí que se você aplicar, né, numa fazenda, etc., uma determinada cultura, né? Por exemplo, sei lá, vou implementar uma cultura voltada para camarão, sei lá, criação de camarão. Você vai ganhar no máximo em 3 meses o retorno do dinheiro que você investiu. E, cara, 6 meses você já fica milionário, etc. Segunda pessoa, né? Terceira pessoa, já é a segunda visão diferente, né? Terceira pessoa, ele pode falar assim para você: Cara, esquece. É muito difícil trabalhar com terreno. Vende tudo, pega o dinheiro e aplica. Você vai ter um valor mensal para você. E aí eu pergunto para você que está me assistindo agora: dessas 3 sugestões, né? O primeiro cara ele disse, cara, começa a plantar tal, mas tu vai ter retorno em 12 anos. O segundo cara ele falou, cara, começa a fazer, por exemplo, criação de camarão. Em 3 meses tu tem um retorno e em 6 meses tu fica milionário. E o terceiro cara falou, cara, vende esse terreno, ganhou, vende, coloca para aplicar isso aí, você vai ter uma renda mensal, etc. Pessoal, vou perguntar para vocês, quem dos três está falando a verdade? Quem você acha que está falando a verdade dessas 3 opções que você recebeu depois de ganhar esse terreno? Eu vou falar para você. É, a verdade, pessoal, é aquela que você acredita. Se você olha algumas opções, né? Como a de 12 anos, por exemplo. 12 anos, está louco. 12 anos, eu posso fazer muita coisa antes, né? De 12 anos. Eu posso ter muito mais resultados antes de 12 anos. Se você começar a se questionar, se você começar a estudar, se você começar a pegar sim aquelas opções, pegar aquilo que você ouviu, mas perguntar, questionar, ir atrás, estudar, você vai ter a sua verdade. Não existe a melhor verdade. Pode ser que a primeira opção dos 12 anos seja a melhor. Pode ser, pode ser. Vai saber, né? Mas a melhor verdade é aquela que você acredita. Isso pode ser uma virtude, isso pode ser um problema. Pode ser uma virtude porque aquela que você acredita, baseada em fatos, baseada em estudos que você fez, em questionamentos que você fez, isso pode te levar para o sucesso com esse terreno que você ganhou. Agora, o contrário também é verdadeiro.
Você pode somente escutar o que os outros falaram e ir somente pela ideia dos outros. E aí você pode se dar muito mal em relação a isso. Então, tudo aquilo que a gente cria na nossa cabeça, novamente, ela cria uma verdade que ela pode ser, na verdade, uma mentira. Agora, isso vai depender de nós, depender da nossa forma de ouvir aquilo, de interpretar aquilo, ou de ler aquela notícia, ou de ler aquela ideia que você está querendo implementar, e implementar de fato, ou não. Né? Isso tudo vai depender também da sua execução, né? Porque se você tem a ideia, se você estuda, etc., e não executa, não sai do canto, você não vai chegar lá. Você não vai chegar lá. Esses serão os seus obstáculos que você mesmo vai criar pela sua procrastinação, né? Pela sua preguiça, por estar muito tempo no sofá, por estar muito tempo naquele emprego. Olha só, por estar muito tempo naquele emprego, naquela vidinha, ganhando R$ 1.000, ganhando R$ 2.000. Até quando? Até quando? Porque a gente se acomoda, né, em relação àquilo. A nossa preguiça, gente, o ser acomodado não é só ficar em cima de um sofá, não é só ficar numa cama deitado. Muito pelo contrário, pode ser também a sua preguiça de sair da vida que você está hoje, de sair do emprego que você está hoje, de não querer dar um próximo passo, né? Então, assim, por isso que eu abri essa live hoje falando, pare de vitimismo. É tudo problema seu. Isso não é problema dos outros, é problema seu de dar o primeiro passo, tá? A verdade, pessoal, ela tá naquilo que você escolhe acreditar, né? E novamente, a gente acredita em algo ou somente com existe um ditado no Nordeste, né? Eu sou recifense, que ele fala assim: Maria vai com as outras, né? Você pode ser um Maria vai com as outras. O que é um Maria vai com as outras? Aquele que somente vai pelos outros. Não, fulano de tal falou, não, eu vou fazer a dica do fulano, né? Fulano de tal só vai para a festa toda santa noite e eu também vou para a festa. Isso acontece desde pequeno, né? Quando a gente começa a ver aquela pessoa mais popular, né? E aí a gente quer estar junto daquela pessoa e a gente não assume o comando da nossa vida desde pequeno, desde criança. A gente assume aquilo que é comando dos outros e não nosso. E não nós. A gente já começa desde pequeno a criar essa realidade de que só aquele cara que se destacava, ele é o melhor. Só aquela menina que se destacava era a melhor. E com isso a gente já começa a nos limitar. A gente já começa a pensar nessa realidade imaginativa de que a gente não consegue ser a pessoa. E eu vou dizer para você, não precisa ser aquela pessoa. Você tem que ser você, com toda a capacidade cognitiva que você tem de aprender, né, de poder executar. Agora, a gente precisa deixar essas mazelas de lado, né, essas crenças negativas de lado, que a gente vai aprendendo, que a gente vai apenas assumindo, né, o sonho dos outros e não implementando o nosso sonho, que é o mais importante. Né? É, aqui um próximo item para falar sobre isso. As crenças erradas, pessoal, elas criam um sistema na nossa cabeça imaginativo, né? É um sistema que, novamente, vai nos impedindo de fazer muita coisa, né? E você pensa com base, passa vários anos em sua vida, né? Você pensa que todos aqueles bloqueios, todas aquelas travas, tudo aquilo que você acha que não consegue fazer, se tornam uma verdade. É por isso que eu falo tanto aqui no canal de você repetir algumas coisas e ter cuidado com o que fala, porque tudo aquilo que você fala, o cérebro armazena. E o cérebro armazenando, ele é como se ele executasse aquilo. Então, se a gente fala o tempo todo que a gente não consegue, que jamais eu vou chegar onde aquela pessoa chegou, você jamais vai chegar, porque o seu cérebro vai trabalhar para isso acontecer.
Agora, se a todo momento você está sendo positivo, né? Você está dizendo que não, eu vou chegar, eu vou fazer, o projeto é esse, eu vou subdividir meu projeto em tantas etapas e cada etapa que eu for fazer, eu vou vibrar com isso, né? Eu vou festejar com isso, gente. São pequenas vitórias que a gente vai tendo, né? São pequenos resultados, o que a gente chama de micro resultados que a gente vai tendo, que vai fortalecendo esse eu executivo, né, para que a gente possa chegar lá. Então, é importantíssimo que a gente tenha esse lado positivo, para que a gente comece a quebrar de nossas mentes tudo aquilo que a gente fez daquilo uma verdade, né, que ficou empedrada em nossas cabeças aí, que a gente não pode, né? Mas por que que a gente não pode? Se você parar um dia que seja para refletir em cima de tudo isso, colocar no papel, você vai ver que sim, que você pode, né? Então é bem importante esse tipo de visão. Quer ver um outro ponto legal sobre realidade imaginativa? É a questão da fama. Olha só, e isso vem acontecendo recente, né? Com o crescimento das redes sociais, com tantas pessoas se destacando aí nas redes sociais, né? Com 1 milhão, 2, 5 milhões de seguidores. Pessoas que não eram conhecidas e hoje essas são as verdadeiras famosas, né? Eu lembro que logo quando começou isso, eu morava em Recife ainda. Eu levei um sobrinho meu e um amigo dele para um evento, que era evento desse CCXP, eu acho que é isso. Que tem um monte de coisa nerd, que tem anime, né? Que tem um monte de coisa nesse sentido. E aí, no meio do evento lá, o meu sobrinho e um amigo dele começaram a. Tinham, acho que 12 anos na época, 13 anos, alguma coisa assim, né? E eles começaram a comentar: Ó, vai ter uma apresentação aí de fulano e tal. E, nossa, quem que é fulano e tal? Não, tio, é o youtuber. O cara é muito famoso, etc, tal. E eu não fazia ideia quem que era o cara, não. Era o maior famoso lá, eu não sabia. Gente, quando começou o evento dele, meu Deus. Parecia, sei lá, eu vou me chamar de velho com isso, né? Parecia que a criançada tava vendo a Xuxa, né? Alguns aí que estão me escutando, acho que nem vão saber quem é a Xuxa, não é tudo bem. Mas parecia que tava vendo a Xuxa, parecia que tava vendo o Neymar, né? E aí o pessoal gritava e chorava e tal, e eu não sabia quem era o cara. Então, por que que eu tô falando isso? A questão da fama, muitos estão começando a se destacar, etc. É algo também que pode ser atrelado a uma realidade imaginativa. Principalmente hoje em dia, com esse crescimento que eu estou falando aqui, né, com esses microfamosos, porque os caras pensam às vezes que eles são celebridades gigantescas, né? A pessoa já tem ali 1.000, 5.000 seguidores, já acha que é uma celebridade, 10.000, que seja, e já começa a elucidar em sua cabeça, na sua realidade imaginativa, que ele pode, né, chegar em qualquer festa, que ele pode. E na verdade não é nada daquilo. A gente, mesma coisa dentro das empresas, a gente tem um cargo geralmente, pô, eu sou sócio-diretor, mas imagina a minha situação. Então eu começar a me achar porque eu virei diretor na empresa e tal, e criar na minha cabeça que eu tenho uma certa moral em todos os setores e tal, e chegar lá e barrar, e chegar lá e dar errado, e chegar lá as pessoas não gostarem de você, e chegar lá e as pessoas se afastam de você, porque você começa a ser uma pessoa insuportável. Então, o contrário aí também é verdadeiro, né? Nesse lado de fama, existe muita realidade imaginativa também, né? Eu fui para o Canadá, pessoal, estudar inglês agora em fevereiro, logo depois do evento que eu passei aí do Sequestro Relâmpago. E aí eu aluguei um quarto. Vou falar um outro exemplo para vocês aqui de realidade imaginativa que em muitos momentos de nossas vidas acaba nos frustrando, né? E que se a gente não administra bem isso, imagina como é que vai ser a vida. E aí, eu, antes, obviamente, da viagem, eu ia passar 30 dias lá, ligar, cara, eu tenho que me organizar, né? Então eu fiz um aluguel de um quarto pelo Airbnb. E aí as fotos desse quarto muito bom, quarto muito amplo, etc. E eles tiraram algumas fotos da casa.
né? E sensacional, a casa nas fotos, aquela coisa gigantesca, etc. E, gente, quando eu chego lá, nossa, mas que frustração. O quarto, para minha alegria, realmente era muito bom. Era muito grande, espaçoso, né? Tinha um banheiro lá para mim, enfim. E era muito bom. O quarto, assim, eu não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Altamente confortável, etc. Mas a casa, gente, eu tava imaginando, assim, a casa, sabe? Aquelas casas canadenses, estilo americano, aquela... Cara, nossa, a casa era muito feia, gente. Era muito feia. Mas, enfim, eu criei, né, na minha mente essa realidade imaginativa. Eu imaginei uma coisa e fiquei frustrado em relação àquilo. Muita gente, enquanto criança, imagina muita coisa. Mesmo o adulto, ele também imagina muita coisa. Mas ele se frustra de tal modo, né, que às vezes ele entra numa depressão. Então a realidade imaginativa, ela também tem esse lado ruim. Na verdade, eu falei muitos lados ruins aqui, né? Mas tem esse lado de realmente afetar a nossa saúde se a gente não tiver cuidado, exatamente por a gente se frustrar em vários momentos de nossa vida, né? Por a gente criar, e aí vai, nos amores, nos relacionamentos, a gente imaginar que aquela pessoa vai ser assim ou tem que ser assim e ela não é. E a gente se frustra assim de uma forma avassaladora, né? A gente criar uma imagem dos nossos filhos que eles têm que ser assim dessa forma, etc. E eles não são. E a gente se frustra como pais. A gente criar uma imagem do nosso trabalho que ele vai ser o melhor emprego do mundo e a gente chega lá, não é aquilo e a gente se frustra. E muita gente, gente, com essas frustrações que eu falei, três, quatro opções aqui, né, de frustrações, mas muita gente não consegue lidar com isso. Primeiro, porque não foi treinado na sua infância, não foi treinado. Recebeu muito sim, praticamente nenhum não. Foi muito mimado. Você que está me escutando aí, você é mimado? Tem que tratar, porque você acaba criando muita coisa na sua cabeça, na sua mente. E se não acontece, você se frustra. E às vezes você entra realmente num buraco porque aquilo não aconteceu, né? Então é importante que a gente fique de olho, né? Que a gente entenda, que a gente sinta isso. Pessoal, todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Agora, cabe a nós a gente ser humilde, aceitar que a gente tem e a gente se tratar. A gente tem que olhar para dentro de si. Estou escrevendo um livro agora e tem um dos capítulos que eu falo sobre isso. A gente tem que olhar para dentro de si e se reconhecer, pô, a gente realmente é muito falho. Agora, se a gente não se resolve, vamos sempre ficar naquela estaca zero, né? Outra realidade imaginativa que a gente tem é sobre nós mesmos. Muitas vezes as pessoas se acham, né? Não, mas eu sou muito bom em vendas. Não, mas eu sou muito bom no relacionamento com as pessoas. Não, mas eu sou muito bom cuidando dos meus filhos, né? Eu sou muito bom colega de trabalho. Eu sou muito bom em várias coisas. Mas às vezes a gente não sabe que não é. Às vezes a gente está se achando em um algo, aí o pessoal só fica falando por trás de você, porque você não é. Porque você não consegue se enxergar de fora, não consegue ter essa visão em relação a você de fora. Sabe aqueles desenhos, né? Aqueles filmes que mostram a alma saindo do corpo? Muitas vezes eu faço isso comigo. Só que sua alma sai do corpo? Não, calma, não é isso. Mas eu consigo muitas vezes me enxergar de fora. Como é que eu estou agindo? E eu tenho uma facilidade, pessoal, assim, de reconhecer erro muito grande, exatamente por conta disso. Pô, eu tô atuando errado aqui. Tem que melhorar em cima disso. Tem que melhorar no meu trabalho, tem que melhorar na minha vida pessoal. Por quê? Porque realmente me enxergo de fora. E falta isso nas pessoas. Falta isso nas pessoas. Quer ver um exercício muito bacana, se você quiser anotar, é claro. Eu fiz isso, assim, ó, mudou muita coisa na minha vida. Vou te falar. Se chama Janela de Johari. Janela de Johari. Pode pesquisar.
Eu não tenho condição de anotar isso agora para vocês, mas depois eu mando na descrição aqui que vai ficar salvo esse vídeo. Se você pesquisar sobre isso, é uma atividade, tá? Então não é um artigo que você vai ler, não, é uma tarefa. Ó, coisa que eu adoro, pessoal, é tarefa. Por quê? Porque tarefa é para fazer. A gente sai do canto, a gente para de falar só em teoria, como eu estou falando aqui, e a gente vai para a prática. A janela de Johari é uma excelente prática para você desconstruir muita visão que você tem sobre você, positiva ou negativa, para que você possa se resolver em relação a isso. Ela funciona mais ou menos em quatro aspectos. O primeiro deles, você vai entender tudo aquilo que você sabe que você tem, positivo ou negativo, tudo aquilo que você sabe que você tem, né? E tudo aquilo que as pessoas sabem que você tem. E essas coisas são iguais. Segunda visão, você vai entender tudo aquilo que você sabe que você tem, mas ninguém reconheceu que você tem, como característica, como habilidade, seja o que for. Terceiro, você não vai saber o que as outras pessoas acham de você, né? Isso é muito legal, né? E quarto, nem você, nem as pessoas sabem que você não tem aquilo ou que você tem aquilo. É muito legal. Janela de Johari. Eu indico, quando vocês forem pesquisar aí, eu vou fazer um vídeo sobre janela de Johari, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Em 1 minuto e meio eu explico bem direitinho. Coloco um Reels lá para você aprender. Mas é muito rápido, você escolhe 5 pessoas. Em geral, eu fiz assim, tá? Uma pessoa da família, 2 amigos e 2 colegas de trabalho. Então eu escolhi assim. E aí o que que acontece? A luz azul aqui apagou. Sou muito doente com essas coisas. Bom, e aí o que que acontece? Você vai pedir para que cada uma dessas pessoas seja muito sincera com você, tem que ser muito sincero. Coloque 5 pontos negativos sobre você e 5 pontos positivos, cada uma delas, né? E aí depois você vai fazer também a sua análise de 5 pontos negativos e 5 pontos positivos. E com tudo isso em mãos, se você puder fazer de algum jeito que você não saiba quem pontuou aquilo, melhor. Você pode usar aquele SurveyMonkey, né, que é um negócio de pesquisas aí. Você pode criar uma pesquisa dessa, manda só o link, você nem vai saber quem fez. E esse é o ideal, tá? Porque aí você vai cruzar depois isso no quadrante da janela de Harari e você vai ter essa visão. E é excelente para quem quer melhorar, para quem quer evoluir como pessoa, como líder, como profissional, seja o que for, tá? Então é excelente, eu recomendo muito Janela de Harari, tá? Existem alguns pensamentos de algumas realidades imaginativas que nos prendem demais, né? Não sou bom, não sou capaz, não consigo chegar lá, não consigo subir de nível, não consigo ser milionário, não consigo atingir meu primeiro milhão. E se vocês soubessem como não é fácil, tem que executar. A dificuldade das pessoas é em executar. Mas, gente, existem vários caminhos fáceis para chegar lá. Quando a gente olha assim, cara, é só isso. Mas qual que é a diferença de quem tem e quem não tem? Elas fazem. Simplesmente elas fazem. Elas executam. Simples assim. Simples assim. É a única diferença que tem entre você e aquela pessoa que conseguiu, né? É porque elas executaram. Elas não estão procrastinando, elas sabem. Então, por isso que eu falo muito no meu canal sobre produtividade. A produtividade, ela leva a produzir, a executar, a tirar do papel aquilo que você planejou, aquele projeto que você tanto sonhou há muito tempo, realizá-lo, realizá-lo. E por que que a gente não realiza, Sócrates? Realidade imaginativa, procrastinação, uma série de problemas que a gente vai comentar aqui nessas lives, tá? Pessoal, eu tô chegando no final aqui dessa live. Eu queria abrir para perguntas aí em relação à sua vida, em relação ao assunto, né, de realidade imaginativa, em relação ao assunto de prosperidade, em relação também à produtividade que eu falo tanto, que é o grande core business aí no meu canal, né? Então fique à vontade para poder perguntar.
enquanto vocês formulam, se quiserem, aí as perguntas, eu volto à questão que eu falei no início aqui da live, tá? Questione. Gente, assim, ó, pare de sempre ficar só escutando o que os outros falam em relação à notícia, em relação à política, em relação ao seu trabalho, ao que você deve fazer, né? O fulano falou que eu tenho que fazer isso para emagrecer. Pô, mas quem é fulano? Ele sabe de educação física, ele sabe? Então, assim, ó, comece a seguir, comece a escutar aquelas pessoas que tiveram resultados em relação àquilo, né? Eu estou falando para vocês aqui porque, primeiro, eu tive que atingir alguns resultados para estar falando aqui para vocês sobre prosperidade. Eu falo sobre produtividade e gestão do tempo porque eu sou uma pessoa altamente disciplinada, né? Eu coloco as minhas atividades e o que que eu faço com elas? Eu executo, amigo. Eu faço, né? E no menor tempo possível. Por quê? Porque eu tenho as técnicas que eu aprendi e que eu estou ensinando para vocês também, né? Então, assim, ó, pergunte, questione, isso é importantíssimo para que você possa começar a deixar de lado essa realidade imaginativa, né, que só te prende, que só te finca no chão, né, para que você possa prosperar, para que você possa sair do canto, tá? Bom, ninguém colocou nenhuma pergunta aí, normal, né? Ainda eu comecei muito pouco tempo aqui essa página. Então, poucas visualizações ainda, mas não tem problema nenhum. Assim, ó, não fico nem um pouco frustrado em relação a isso, porque tudo tem um propósito, né? Inclusive, ontem eu gravei um novo vídeo, né, para o YouTube. Eu vou lançar ele quarta-feira que vem. Lancei um agora, né, na quarta. Toda quarta-feira eu estou lançando vídeo no YouTube, né? Sobre produtividade, sobre a parte de liderança. É, e ontem eu falei sobre propósito. Gente, propósito é algo muito forte, que também vai ajudar você a deixar de ter essas realidades imaginativas aí, negativas que você tem na sua vida, né? E propósito é algo muito forte. A gente tem que buscar muito propósito, sabe? A clarificação dele em nossas vidas. Inclusive, o tema desse vídeo, que eu gravei ontem, que eu vou lançar na quarta que vem, é clarificação do seu propósito, te ajudar você a identificar o seu propósito. É o vídeo um de 2 que eu vou fazer em relação a isso. Você se identificar, encontrar o seu caminho, né? E com base nele, gente, quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um norte, quando a gente tem uma direção a seguir clara em nossas mentes, não há nada que te pare. Não há nada que te segure, né? Você vai ser uma pessoa assim, ó, incansável na execução das atividades. Por que que eu tive resultados em minha vida? Porque eu sou incansável, porque eu executo tudo aquilo que eu planejo, né? E aí assim, ó, a procrastinação, eu sou muito procrastinador, mas se eu deixo, realmente, eu vou ficar no sofá. Eu vou ficar na preguiça. Eu vou fazer qualquer outra coisa, menos o que tem que fazer. Então eu tive que me remodelar, me ressignificar para que eu pudesse ser um grande executor. E é isso que eu torço que você seja, esse grande executor também, para que você possa tomar as rédeas da sua vida, né? Para que você criar a sua verdade e não a verdade dos outros. Você possa trabalhar para perseguir os seus sonhos e não os sonhos dos outros. Quando a gente está trabalhando numa empresa, a gente está trabalhando os sonhos dos outros, não nós. Óbvio, óbvio que em algum momento você pode fazer daquele sonho daquela empresa o seu propósito também, não tem problema nenhum. Agora, desde que isso faça você progredir, que faça você decolar ali dentro da empresa, como eu decolei dentro da empresa que eu trabalho, né? Até virar sócio. Então, assim, ó, tudo depende de você, né? Tudo depende da sua paixão, tudo depende do seu querer e para onde você quer ir, tá? Bom, pessoal, eu vou encerrando a live de hoje por aqui. Vai ficar gravado tanto aqui no Insta quanto lá no YouTube também. No YouTube eu já vou cortar para deixar tudo certinho, né? Aqui no Insta não dá para fazer isso. Coloquem comentários do que vocês acharam, né, na gravação que vai ficar aqui dessa live. Vai me ajudar muito a poder divulgar o canal também, né? E é isso. Eu fico à disposição para tirar dúvidas lá nos comentários. Agradeço demais aí a sua companhia nessa noite, nessa quinta-feira à noite.
E até a próxima semana com o próximo tema. O próximo tema vai ser muito bom. Vai dar uma fritada no seu cérebro aí para que você possa sair do canto, ferver um pouco como eu fervo todo dia na minha vida, para que você possa executar, beleza? Um grande abraço para você. Até a próxima quinta-feira à noite e a gente se vê aí nos stories e durante a semana nas publicações que eu vou fazendo. Tchau, tchau. Grande abraço para você. Boa noite. E vai executar, pelo amor de Deus.